Todo investidor e investidora de longo prazo deve ter como foco garantir renda extra dos seus investimentos. E é por isso que eu vou trazer para vocês aqui uma matéria do Investidor do Estadão, que eu ajudei participando, trazendo 10 empresas, as 10 maiores pagadoras de dividendos da última década. E a gente fez ali quanto você precisaria investir, como é que você, quanto tempo, quanto em valor, como é que você chegaria a um valor suficiente, dependendo de cada empresa, para ter R$ 1.000 que fosse de dividendos mensais, de renda mensal, pessoal. Muito bacana essa matéria, escrita pela minha amiga Catarina Rivas, que está sempre fazendo matérias excepcionais sobre dividendos no Investidor. Vou aproveitar aqui e falar para você que se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer entender mais como investir de forma certa, como saber como investir, quais são as melhores empresas, não somente do momento, mas para o longo prazo, que protegem você, que protegem seus investimentos. Convido você a se inscrever no canal do seu mordomo financeiro, porque é isso que a gente faz aqui, ajuda você a investir melhor para o longo prazo sempre. A matéria em si, eu vou começar aqui falando sobre o que a gente trouxe aqui, ó. R$ 1.000 todo mês, ações que mais pagam dividendos para a sua renda extra. Veja as 10 empresas que mais pagaram dividendos na última década e o valor do investimento para receber essa mesada, essa bolada escrita pela Catherine Rivas. Então veja, vai falar aqui do final do ano, o que você precisa, vai falar que foram consideradas empresas do índice Ibovespa, IDIV, Small Caps, todos índice de dividendos, o Ibovespa, que é o nosso principal índice, Small Caps, que são empresas menores, e também o índice Brasil, que é um small cap ampliado. O Ibovespa, na verdade, já tem quase 100 ações, é só um pouquinho ampliado. O levantamento levou em conta apenas os papéis das empresas que pagaram proventos todos os anos, ininterruptamente. Vou pegar a empresa que de vez em quando paga, de vez em quando não paga, não adianta. Você vai falar, pô, mas por que a empresa XYZ está fora? Você vai ver aqui, porque não pagou dividendo todos os meses. Ou pelo menos não pagou dividendos todos os anos. Não precisa pagar todos os meses. Na verdade, não pode deixar de pagar todos os anos, que é o que a gente quer. Todos os meses você vai distribuir os dividendos, se você quiser, para poder receber esse dividendo todos os meses. Mas o mais importante é que você sabe que essa empresa nunca falhou nenhum ano dos 10 que a gente analisou, então elas são boas pagadoras. Como é que eu faço, Fábio? Eu preciso viver todo mês, eu quero R$ 1.000 por mês. Como é que você faz? Você vai distribuir isso. As empresas distribuem dividendo, por exemplo, num ano você pega aquele dinheiro, bota numa renda fixa com liquidez e vai gastando dinheiro no ano seguinte. No outro ano você recebeu os dividendos das empresas e aí depois faz a mesma coisa para o ano seguinte. É assim que você escolhe boas empresas e vive de dividendos. Não é como o nego diz por aí, não, eu vou fazer uma seleção de empresa aqui de carteira que vai me pagar dividendo todos os meses, porque eu quero viver dividendo todos os meses. Não é assim. O que importa é o planejamento. E planejamento vem antes de você planeja antes, planeja um ano antes, vive no ano depois. Assim você sabe exatamente quanto você recebeu, quanto você pode gastar e está com o seu planejamento totalmente feito. Não fica esperando e tentando caçar dividendo para lá e para cá, porque senão você fica doido. Escolhe empresa ruim, pega às vezes um bom dividendo, mas a empresa despenca porque não está na hora e não é uma boa pagadora de dividendos. Como é que a gente fez aqui então o estudo? Nos últimos 10 anos, a maior pagadora de provento foi a Unipar Carbocloro, a principal, a queridinha de quem? Nada mais, nada menos do que nosso queridão Luiz Barsi Filho, que teve um dividendo de média de 16,40. Olha que dividendo absurdamente alto, pessoal. Segundo estudo, nesse período, o dividendo mais elevado que a empresa já pagou foi de 75,9 e o mínimo 0,8. Então você vê que tem uma amplitude muito grande. A gente vê que isso não é muito bom. Eles pagam muito, eles pagam menos. Melhor seria se ela tivesse uma constância, como algumas empresas que estão aqui na nossa lista. Observando a mediana da década, essa foi de um retorno de 6,7. Eu vejo que ela pagou em média 16, mas teve alguns números muito altos que distorcem, mas a mediana, que é a média entre os maiores e os menores, 6,7, que não está ruim. Nos últimos 12 meses, a companhia apresentou uma queda nas distribuições, com dividendo de apenas 2,6 até 5 de dezembro. Note que isso é importante. A empresa não é tão constante quanto a nossa segunda empresa aqui, que é a queridona dos dividendos, a maravilhosa Taesa, e essa sim paga dividendos com mais frequência. A empresa
teve um dividend yield médio de 12,26 e ainda o dividend yield da empresa maior de todos foi 19,8 e o menor foi 8. Note que a amplitude é muito menor, isso é muito importante, essa amplitude não pode ser muito grande, porque senão você pensa que vai receber um dividendo muito grande e aí no final das contas você não recebe. Você compra uma empresa que acabou de pagar 70 e poucos por cento, vamos precisar do exemplo da Petrobras, né? Pagou mais de 50% ano passado, e esse ano já caiu para 20 e pouco, ainda é muito bom. E se ano que vem cai de novo? Pode ser o preço da ação que disparou, pode ser o dividendo que realmente miou. E aí você compra gato por lebre. Qual é o mais importante aqui? Pegar empresas constantes, que pagam dividendos com muito mais frequência. E aí, olhando aqui para o estudo, você vê o seguinte: a Unipar, fazendo a média de cima para baixo, a Unipar é a primeira, Taesa, a Leve, que é a Metal Leve, Semig, Brasil Agro, Copel, TRPL 4, que é a Transmissão Paulista, a Banrisul, Ferbasa e a Vivo. Mas quando a gente olha na mediana, você vê que pela mediana a melhor é de fato a Taesa, ou seja, ela está mais ali na média, pagando 10,41, as outras ficam bem mais abaixo do que ela, sendo que a Copel fica aqui entre as menores num todo, né? Quando a gente pega o dividend yield atual, Brasil Agro tá legal, Semig tá legal, mas a Metal Leve tá pagando um valor muito absurdo, por dois motivos. Se você não sabe, Metal Leve teve uma queda muito recente no seu preço, dado que ele fez uma oferta subsequente a um preço muito abaixo do que estava mais de 40, saiu por 28, aí a galera derrubou o papel. Com isso, o dividendo pago já tinha sido pago, ficou bem maior o dividend yield. E também porque ela distribuiu, sim, um excelente dividendo nos últimos 12 meses. Mas olha, a média é de 7, a mediana é de 7, a média é de 9,39, que são muito bons, mas não é 34% sempre. Não adianta só você olhar o 34%, fazer uma relação de quem está pagando mais agora, porque não é só o agora que importa. O que você está tentando projetar? O futuro. E para projetar o futuro, você precisa saber se elas são boas pagadoras no passado, se elas têm um histórico de bons pagamentos. Não adianta olhar só os últimos 12 meses e pronto. Você está tentando projetar. Aí você tem que saber o que a empresa pretende fazer no futuro, o que vai aumentar o dividendo dela e se ela é, de fato, uma boa pagadora de dividendos constante. Voltando aqui na matéria, fala sobre quem levantou, o Einar, lá do consultor independente Einar, ajudou a gente a fazer os levantamentos iniciais. Eu fiz essa tabela aqui com esses mapas de dividendos, e aí a gente fez todo um apanhado de que a gente acha sobre cada uma dessas empresas, e eu vou ler aqui alguns comentários. A partir dessa lista, das 10 ações que remuneraram os acionistas na última década, Fábio Sobreira, vulgo eu, analista CNP da Harami Research, fez uma simulação exclusiva para o investidor sobre a qual o patrimônio necessário para obter uma renda mensal de R$ 1.000 em proventos com elas. Aqui qual é a simulação que a gente faz? Essa simulação leva em conta o dividendo de médio, o poder de lucro, que é o poder de pagar dividendo, vou aumentar aqui, ó, que é o poder que a empresa tem de pagar dividendo, que é a divisão do lucro pelo preço. Dividendo é o dividendo pelo preço. Se eu divido o lucro pelo preço, eu tenho a capacidade que a empresa tem de distribuir dividendos, e é chamado de earnings yield, o poder de lucro. E isso é muito legal, que você vê que a Semig, por exemplo, tem uma capacidade muito grande, mas distribuiu 9. Quando eu olho aqui, por exemplo, que hoje a Metal Leve está com capacidade de 15, e ela distribuiu 30 e pouco, como a gente falou, então está muito alto, mas na média ela distribui 9, então está dentro. O que não pode são empresas que a gente está vendo que tem uma capacidade de poder de lucro, de pagar dividendo muito pequena e está distribuindo muito. O que eu precisaria nessas empresas para poder chegar lá? Veja, na Taesa eu precisaria, colocando para ter R$ 1.000 de dividendo, eu precisaria ter R$ 97.911. Para que eu tenha uma empresa que me paga R$ 1.000 de dividendo, eu teria que ter 97 mil, porque uma empresa que tem um dividend yield de R$ 12.000, ou de 12%, de 9%, 16%, de 9%, conseguiria me retornar esse valor anualmente. Mas eu quero um valor mensal. Para que eu faça isso, eu tenho que saber quanto que ela me remunera mensalmente. Então aqui, por exemplo, daria algo em torno de 1%, quase 1%, ou um pouquinho mais de 1%. Se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 1%, mais ou menos, vai dar mais ou menos os R$ 1.000 que a gente quer. E assim eu vou fazendo um a um. Agora, como é que eu chego lá? Quanto tempo eu tenho que juntar de dinheiro para poder chegar nesses 97 mil, para chegar na Taesa nesse valor?
Na Taesa, 5 anos e 9 meses com reinvestimento de dividendos. E 8 anos e 2 meses sem o reinvestimento de dividendos. Olha que legal que é isso aqui. É o chamado juros compostos. Se você não colocar o dinheiro de volta, você vai levar quase 2 anos e meio a mais para chegar no valor do que se você colocar de volta os dividendos. Então, a empresa te paga os dividendos, você coloca de volta e aí faz os juros compostos. Se você não coloca, aí são juros simples. A empresa vai se valorizar, você vai pegar esse valor e você vai colocando e vai levar um tempão para poder chegar lá, porque você não vai ter a mágica, a maravilha, o maravilhoso mundo dos juros compostos trabalhando a seu favor. E é isso que acontece quando você não reinveste os seus dividendos. Veja que em todos os casos, colocando o dividendo de volta, você vai ter pelo menos ali uns 2, 3 anos a menos nos seus investimentos. Vai chegar lá muito mais rápido. E aqui falo algumas coisas que eu levei em consideração para poder chegar no dividend yield, no poder de lucro, etc. Na Taesa, o investidor precisaria de 97 mil, como eu falei, para chegar lá. Na outra empresa aqui, na Telefônica, que é a Vivo, o investidor precisaria de patrimônio de 165 mil para receber os mesmos mil, e assim vai. Olha o que é engraçado aqui também, ó. Outros comentários de outros especialistas. Sérgio Neto, analista da Capitalizo, cita a transmissora Taesa, assim como eu também disse dela, né, que deve manter sua distribuição elevada de proventos, mesmo em meio a um ciclo de investimentos, porque boas empresas também têm que reinvestir. A companhia já afirmou que vai continuar pagando dividendos nessa proporção e que o dividend yield supere 10% em 2024. Fala aqui novamente da minha opinião. A Taesa é, sem dúvida, a melhor empresa de todo o levantamento e que possui um histórico de remuneração mais constante, segundo o analista. A remuneração da transmissora recuou um pouco ultimamente, isso é verdade, e poderia ser ainda maior se voltasse para sua média histórica. A companhia sempre distribui entre 80% e 90% do seu lucro em dividendo. Segundo o Sobreira, a Taesa tem perspectiva de continuar pagando bons dividendos no futuro, algo que já vem fazendo há 10 anos. O poder de pagar dividendo é de 9,9, um pouco baixo. Historicamente, ele é maior. E o investidor que comprar a ação estaria adquirindo um papel de uma empresa que tende a ter um crescimento no seu lucro e pagar mais dividendos no futuro, pontua o analista. Ele estimou dividendo de 8% para a ação em 2024, cerca de R$3. Anote, o que eu estou falando é, se a Taesa continuar com o seu payout, que é quanto ela distribui dividendos, se ela continuar crescendo, se ela continuar distribuindo dividendo no futuro, ela vai aumentar cada vez mais e mais e mais o seu dividendo. Por enquanto, a estimativa, e minha estimativa, é de 8% para o próximo ano. E aí, mesma coisa vai falar aqui outras pessoas também, vai pegar o exemplo de muita gente. O da Genial também fala da Taesa, o Felipe aqui da Genial, vai falar que a Taesa é melhor, ele também gosta da Vivo. Então você vê aqui que a matéria é completa e repleta de pessoas e analistas falando, e no geral todo mundo fala a mesma coisa. A Taesa é uma excelente empresa que paga dividendo. A Vivo já foi melhor, agora não está tão boa, lembra lá, o próprio Luiz Bassi gosta de empresas do setor de telecomunicações, porém a gente tem que sempre ficar de olho que hoje ela não é tão boa quanto já foi. Voltando aqui um pouco mais para baixo, vai falar de opinião de outras pessoas aqui sobre outros assuntos, e você vai ver que a gente, no final das contas, tem empresas muito boas que podem pagar bons dividendos, como Brasil Agro, Vivo, Telefônica, mas também empresas como a Metal Leve e outras empresas como Unipar, Carbocloro, que foram as campeãs aí na média, mas que hoje estão com um pouquinho menos. Unipar era gigante, agora caiu, Leve era menor, agora subiu. Taesa é aquela que é mais constante. E, na minha opinião, o que você tem que olhar é sempre as empresas que são mais constantes no pagamento de dividendos. Diz aí qual empresa dessas você gosta mais, se é da Taesa, se é da Unipar, se é da Vivo, se você está empolgado com a Metal Leve, que tem crescido muito seus dividendos, ou está chateado pela subscrição recente. O que você está olhando, qual dessas empresas você tem na sua carteira e qual que você não tem. Vou deixar o link da matéria completa aqui do Investidor e da Caterine, para vocês verem quais são essas empresas, guardarem para vocês e investirem, porque 2024 vem aí para você investir cada vez melhor e sempre com foco no longo prazo, porque dividendos é isso. Você pode até ficar brincando de buscar dividendo aqui e ali, receber um centavinho aqui, outro ali, e achar que isso vai te enriquecer, mas isso não vai te enriquecer. Não foi assim que o Luiz Bassi enriqueceu,
Não foi assim com Warren Buffett, nenhum dos investidores, grandes investidores, enriqueceram. Todos eles compraram boas empresas a bons preços, esperaram o tempo certo, e no tempo certo elas distribuíram grandes, gigantescos dividendos e os fizeram enriquecer. Sempre assim, pessoal. Foquem no longo prazo. Se você gosta desse conteúdo, não esquece, fica com a gente, se inscreve no canal e dá uma olhada em tudo que a gente tem publicado aqui, porque é muito bacana para você que quer aprender mais sobre investimentos. Até nosso próximo vídeo, pessoal.